Como seria cuidar dos seus cabelos de forma 100% natural? Como seria evitar e tratar a queda de cabelo e a alopecia que vem diminuindo a autoestima de tantas pessoas? Bem, seja bem-vindo a esse vídeo inédito e exclusivo. Estou aqui com minha querida aluna e amiga Adriana Assis. Dri, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de estar falando aqui, contribuindo um pouco com o seu conhecimento. Obrigada a você, André, toda a equipe Viver de Aromas e a vocês, pessoal. Legal. A Dri é especialista em cabelos há mais de 25 anos, trabalha nessa parte, também esteticista, profissional, mas hoje eu vou querer que ela fale bastante pra gente sobre cabelos. Então, pra gente começar contextualizando você, eu queria, Dri, que você comentasse como que você conheceu o curso Pele de Pétalas. Então, Pele de Pétalas na minha vida foi uma experiência muito bacana pelo seguinte: há 25 anos fazendo a reconstrução capilar como colorista, André, há uma destruição das fibras do cabelo por causa dos agentes alcalinos que transformam esses cabelos. E nesses 25 anos eu vim buscando linhas de alto impacto para a gente fazer essa reconstrução capilar pós essas químicas, para que os cabelos tivessem vitalidade e saúde, mesmo alcalinos. Que tipo de químicas você fala? Então, descolorações, colorações, transformações capilares. A mulherada conhece bem esse termo, né? É onde quando a gente tem um cabelinho liso, quer cachear, tem ele escuro, quer clarear. Ou seja, quer mudar o que é natural. Exatamente. E essa mudança paga-se um preço muito alto. Os cabelos ficam com as fibras, com doenças capilares, que a gente chama de tricoses. As fibras do cabelo são como escamas de peixe que se rompem nesse processo alcalino. E nessa busca de ter um cosmético de alto impacto que fizesse essa reconstrução pós-química e pré-química, eu percebi a necessidade de até me aprofundar mais entendendo das doenças de couro cabeludo para que eu fizesse um trabalho mais completo, mais integral naquele couro cabeludo, porque essa coisa de você fazer a transformação química num ambiente que está doente, como o couro cabeludo inflamado, o resultado ainda era muito mais nocivo à saúde. E o Pele de Pétalas entrou aí, porque em São Paulo eu tive o meu primeiro contato com os óleos essenciais, foi uma lavanda francesa, onde eu descobri que a lavanda francesa tratava psoríase, dermatites de couro cabeludo. E ali eu tive uma necessidade muito grande de me inteirar mais sobre os óleos essenciais. Eu tenho uma afinidade muito grande com as plantas aromáticas desde criança. Eu já catalogava essas plantas com a minha irmã, que é botânica. Então, assim, há uma afinidade com esses aromas. E uma amiga em São Paulo me disse: Mineira, dá uma olhada no YouTube. Eu vou contar uma história para você, gente. Foi muito engraçado conhecer o André. Ela falou: dá uma olhada no YouTube que tem um aromaterapeuta fera, que você vai gostar porque você quer aprofundar na aromaterapia. Quando eu abri o canal do YouTube, tinha essa criança aqui. Eu pensei comigo: gente, que bagagem o André Ferraz tem para me passar em aromaterapia. Aquela coisa da gente estar ávida na aromaterapia, querer conhecer. E você praticamente com o jeito que você, a sua didática na aromaterapia, mudou completamente meu paradigma em relação à tricologia, à saúde capilar e à ética profissional de um terapeuta capilar. Porque os métodos invasivos que os médicos usam para um controle de calvície genética, de uma doença como uma dermatite ou uma psoríase, não chega aos pés da alçada de um terapeuta capilar. Então isso me deixou um pouco limitada na profissão. Mas com as técnicas aromáticas do Pele de Pétalas, incluindo a ingestão, que para mim é o diferencial desse curso, eu consegui tratar essa doença autoimune e degenerativa, que são os dois casos que pode ser o gatilho de uma calvície genética, e ainda por cima de quebra conseguir tratar o lado da psicossomática dessas doenças. Porque uma doença capilar, ela afeta o campo físico, mental e vibracional. E os óleos essenciais no curso Pele de Pétalas também atuam no campo físico, mental e vibracional. Então eu juntei a fome com a vontade de comer. E com isso, praticando a terapia capilar, unindo a fotônica, a aromaterapia e o conceito desses três mais a minha vivência,
Hoje eu consigo, numa terapia capilar para controle de AG, que os estudos científicos provam a partir da 16ª sessão, eu faço isso com 8, com 10 sessões. Para quem não sabe, a AG é a alopecia... Alopecia androgenética, gente. Como nós lidamos com muitos termos técnicos, até peço desculpa. Quando eu disser alopecia ou AG, estamos falando de calvície, tá? Idri, me conta também, depois eu quero entrar mais nessa parte mais prática da aromaterapia, mas como que você começou a questionar até mesmo a sua profissão? Como que você questionou assim, aquilo que você amava fazer num momento que você não tinha recursos da natureza que fossem tão ou mais eficazes do que os tratamentos que você já fazia e, de uma certa forma, você estava vendo que aquilo que as suas clientes buscavam para ficarem mais bonitas, na verdade, estavam deixando elas mais doentes e, no final das contas, até mais, vamos dizer, feias, porque não estavam saudáveis e quem não está 100% saudável não vai ser totalmente atraente. Me conta dessa crise que você passou e como que a aromaterapia ela te fez ver um novo sentido na sua profissão. Bacana essa pergunta, André, porque foi exatamente isso mesmo. Depois que eu saí de São Paulo, que eu entendi como funciona, quais são os sintomas das doenças capilares, como que a gente identifica essas patologias e a própria patologia em si, que às vezes a pessoa já chega para você com o diagnóstico, era tudo muito limitante. E ainda tinha um agravante, porque logo após eu vir de São Paulo, o doutor Ademir, que é o docente da ABT, que é a escola que me forma, ele tem um blog onde ele falou dos disruptores endócrinos, que nós temos nos plásticos moles, nós temos nos agentes de conservação cosmética, como os parabenos, nós temos também na alimentação industrializada de congelados, que também são os parabenos, né, as comidas congeladas. E aquilo ali foi chocante para mim, porque por mais que eu buscava a saúde capilar, mesmo conhecendo a aromaterapia, ao final, aquelas lavagens daquela terapia natural que eu completava ali numa umectação, eu lavava com disruptor endócrino. Ou seja, se são os hormônios, um dos principais gatilhos de uma doença capilar, e eu exatamente mexia nos hormônios através de um disruptor endócrino, e ainda por cima causava um impacto ambiental incrível, porque não só no corpo da mulher, porque para mim, a partir do momento que eu descobri que os agentes que tinha na minha cosmetologia eram agentes nocivos à mulher, para mim ali parou tudo. Eu fiquei estagnada, esperando digerir aquilo tudo para entender como que eu poderia fazer essa troca baseada novamente no pele de pétalas através de uma cosmetologia natural, caseira, porque eu tive que partir para minha cozinha, porque no mercado brasileiro não tinha nada à altura que não tivesse esses disruptores. Parti para minha cozinha e ali eu fiz o meu shampoo, o meu condicionador e também as umectações dentro da minha cabine. A partir daí eu comecei a ter um resultado, a ver realmente mudanças significativas na saúde capilar. Então eu atribuo essa vivência, esse conhecimento, a essa mudança de paradigma realmente a esse curso, porque a aromaterapia eu já havia feito, eu sou aromaterapeuta antes até do pele de pétalas. Mas essa questão da ingestão e o embasamento científico, e com a ajuda, né, do André Ferraz também, porque foram muitas perguntas que ele recebeu durante o meu curso, porque cada aula que eu assistia, eu queria mais e mais, e ele me ajudou, e hoje ele já tem em mãos a minha linha Aroma Vegetal, que já é uma linha industrializada, 100% vegetalizada, com a ajuda desse contexto todo, da aromaterapia, do conhecimento científico da aromaterapia, das práticas aromáticas e da aplicação na aromaterapia dentro de uma cosmetologia natural. E a gente está muito acostumado, às vezes, a depender de cosméticos de grandes empresas. A gente olha todos aqueles nomes atrás dos rótulos, imagina que é muito difícil a gente fazer em casa algo que seja tão eficaz, mas na minha própria experiência, a Adriana e nossas milhares de alunas que aplicam os conhecimentos de forma correta, elas percebem que não apenas é possível substituir
praticamente todos os cosméticos que você utiliza industriais, todos a gente poderia dizer que sim. Todos. Mas não apenas isso, você é capaz de fazer cosméticos que tratam doenças. Já não é também só fazer uma umectação no cabelo com óleo de abacate. É tratar a alopecia androgenética com óleos essenciais, com os cosméticos inteligentes. Então, é o que eu sempre digo, os cosméticos naturais, eles são excelentes bases carreadoras para os cosméticos inteligentes. Sim. Quando você entende o poder deles, o poder dos óleos essenciais para a pele, e consegue raciocinar em cima disso, você consegue resultados extraordinários como esses que a Adriana vem tendo. Ela acabou de mencionar aqui o protocolo padrão de AAG, são 16 sessões, em 8 sessões ela está tendo o resultado satisfatório, ou seja, na metade do tempo e de forma 100% natural, né? Sem Exatamente. prejudicar ainda mais o organismo. 100% vegetalizado mesmo. Isso que foi a demora, André, é onde o Pele de Pétalas realmente foi um divisor de águas, o curso da aromaterapia é um divisor de águas, porque o conhecimento científico da aromaterapia e da cosmetologia que me fez fazer a sinergia entre o cosmético e a ativação cosmética, transformar aquele cosmético em algo que seja além do estético, ele também é terapêutico. Então hoje a gente tem no Brasil uma linha capilar que consegue fazer a reestruturação capilar pós uma química de transformação, mas ela também é um uso diário natural para esse cabelo, como também ela pode fazer tratamentos baseado na sua queixa capilar com uma única linha. E a vantagem disso é que nós hoje não temos no Brasil, exceto aroma vegetal, que são as bases 100% vegetalizadas para poder haver ativação do óleo essencial. Porque os estudos comprovam, né, que se você mistura uma base química e mistura um óleo essencial, ali pode neutralizar o efeito do óleo. Sim, no caso, se você não sabe, óleo mineral não pode ser utilizado com óleo essencial. Ele impede a penetração do óleo essencial na pele. E falando sobre essa questão dos hormônios, isso é tão sério, porque hoje eu recebo muitas pessoas que buscam tratamento para melasmas e muitas delas culpam o sol. Só que quando você vai estudar realmente o que causa essa ativação nos melanócitos, também são os disruptores endócrinos. Então, muitas vezes o que você tem é um desequilíbrio hormonal. Não quer dizer que você tem calvície ou melasmas. Isso é um sintoma de um desequilíbrio hormonal. Então, Exatamente. Um dos primeiros passos é realmente cortar os disruptores hormonais o máximo possível e trocá-los pelos cosméticos inteligentes. E há essa possibilidade, né? Hoje a gente tem isso, a gente precisa fazer essa troca, principalmente você, mulher. Idri, conta pra gente, na sua prática clínica, o que você tem visto de doenças do couro cabeludo, o que você tem visto realmente de uma forma mais preocupante. A gente sabe que a calvície hoje em dia está praticamente por uma epidemia, né? Muita gente com um padrão androgenético de alopecia. Explica pra gente o que você mais tem visto, provavelmente é o que o pessoal de casa também tem sofrido. Então, o que eu tenho visto na minha clínica em termos de queixas capilares é o eflúvio telógeno, que é uma queda muito comum em mulheres, e essa queda pode ter vários motivos. Uma febre muito alta, uma interrupção de contraceptivos, uma depressão muito forte, até mesmo um tratamento dentário, uma infecção profunda no corpo, ou então o que a gente chama daquele processo inflamatório silencioso, que você não sente nada e está ali perdendo cabelo, e tem uma fase, aí naquele momento você interrompe uma pílula, dá 2 tipos de queda e você fica achando que vai ficar careca. Então o eflúvio telógeno, apesar das mulheres acharem que vão ficar careca com ele, ele não é a calvície androgenética. Esse é o que eu mais percebo dentro da clínica. É um nível anterior. É um outro tipo de queda, que tem outros fatores, tá, que contribuem, mas 100% voltado aos hormônios, praticamente. E também temos a AG. O que me espanta é que a calvície androgenética, dentro das literaturas, diz que comete as mulheres a partir dos 55 anos, quando elas entram na menopausa, e ali ela começa a produzir a testosterona nas glândulas suprarrenais. Mas o que eu observo é que meninas de 18, de 25, de 30 estão com alopecia androgenética.
E como que a aromaterapia trata isso é que é bacana. Porque para uma mulher de 55 começar a ter uma perda capilar, ela já tem uma autoestima, já teve vivências na vida onde aquilo vai comprometer a autoestima dela, mas não tanto quanto uma menina de 25, 26. Isso realmente paralisa esse ser humano, deixa ele com problemas muito sérios. Às vezes a pessoa para de trabalhar, de estudar, de namorar, e a aromaterapia entra aí como um alento. Mas não como um alento, um aroma gostoso. Ele vai modificar o padrão de comportamento mental dessa pessoa, fazendo com que ela entenda que ela não é só cabelo, e a partir daí fica tudo mais fácil. Porque ela relaxa. É o que eu sempre digo, que quando você utiliza os óleos essenciais com as bases corretas, você não apenas tem como tratar a pele, mas também como tratar as emoções, que a gente sabe na nossa prática clínica, no dia a dia a gente observa o tanto que elas estão relacionadas. Total. E é difícil dizer o que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Se primeiro veio o desequilíbrio psicológico e a pele responde, muitas vezes na questão de cabelo não, mas algumas doenças de pele sim, o componente psicossomático, ele às vezes é até mais forte do que a causa orgânica, né? E cabelo o que você também diz, por exemplo, do estresse em relação a esse processo, ansiedade, o estresse, está relacionado também com queda de cabelo? Totalmente relacionado. O estresse crônico, ele é gatilho para um hormônio, uma oscilação hormonal, ele é gatilho para uma baixa imunidade, e na baixa imunidade nós temos aí alopecia areata, nós temos outros tipos de alopecia, incluindo o eflúvio telógeno. Se você tem um estresse muito crônico, você pode entrar na fase da calvície androgenética, que às vezes você não, talvez demoraria mais tempo, você pode em 10 anos perder totalmente os seus cabelos, de acordo com o nível de estresse. Ou seja, o cortisol, ele chega a ser um inimigo se ele não tiver temperado dentro do seu organismo. E aí, novamente, entra os óleos essenciais. Porque quem hoje em dia, em pleno século XXI, não vive estressado e ansioso, né? E os óleos essenciais, eles entram aí através de uma aromaterapia, porque são várias práticas, né? Técnicas. Então, eu entro através do colar aromático, trabalhando o sistema nervoso central com óleos específicos para isso, para trazer aquele alento, aquela confiança de que existe tratamento, que você não vai ter perda capilar, daqui para frente você terá resultados, porque a aromaterapia cura. Hoje eu falo isso, porque eu observo isso nos meus trabalhos, nos meus protocolos, que além dela causar esse efeito de cura, a pessoa não tem mais aquele quadro, porque aí a gente entra com uma cosmetologia vegetalizada e você passa a ter o controle daquela doença de forma natural, sustentável e principalmente amorosa com você, com a natureza. E os aromas que nós usamos para fazer uma terapia em queda de cabelo, em pele, são maravilhosos. Não tem como uma pessoa em um tratamento aromático ter alguma recusa ou não ver nenhum resultado, porque ela realmente há um equilíbrio emocional, depois um equilíbrio físico e mental. E uma das coisas que eu acho mais bonitas nesse processo é a autonomia que você ganha para cuidar de si mesmo, dos seus pacientes, dos seus familiares, em condições que você vai às vezes em muitos médicos, clínicas de estética, e sempre são os mesmos tratamentos. E é muito importante também entender esse mecanismo que explica a aromaterapia, né? É muito interessante ver as suas explicações, porque quando a gente transfere isso para qualquer outro tipo de conhecimento em aromaterapia, a gente percebe uma coerência muito grande. Os óleos essenciais, eles equilibram as emoções, eles tratam da saúde da pele, também, para quem não tem nenhuma doença de pele, também vai atuar rejuvenescendo. Controle. De prevenção. Prevenção e controle, gente, é a saúde. Proteção solar antes de, eventualmente ter algum tipo de dano do sol, já utilizar óleos essenciais para enriquecer a pele de antioxidantes. E em termos assim de tratamentos, o que você acha que o pessoal pode fazer em casa, já começando agora mesmo, se eles tiverem um ingrediente, uma coisa simples, que não precisa de nenhum equipamento, só os óleos vegetais, os óleos essenciais para alopecia e queda de cabelo, e como que ela usaria?
Olha, gente, tem um óleo essencial que eu falo que ele é um coringa da aromaterapia para cabelos. Porque vamos dividir o cabelo em duas partes, mechas e couro cabeludo, tá? Então, as doenças de couro cabeludo nós podemos tratar com alecrim rosmarinos, porque existem artigos científicos que demonstram que ele estimula as matrizes capilares. Mas olha que interessante, se você faz luzes no cabelo, ou um alisamento, ou uma progressiva, você tem perda de massa capilar, o seu cabelo vai afinando e o alecrim novamente entra aí devolvendo massa capilar. E quando ele faz essa devolução de massa capilar é lindo, porque você vê um brilho no cabelo, porque ele ainda por cima deposita pigmentos. Então, se você tem um cabelo castanho ou natural e você entra numa terapia com alecrim rosmarinos, você está ali com o cabelo vibrante. Como você fazer uma sinergia bacana para ter um controle de eflúvio telógeno ou controle de alopecia androgenética e ainda assim ter cabelos bonitos e saudáveis? Você pode usar o alecrim. Se você tem cabelos oleosos, você pode fazer essa sinergia com óleo de abacate prensado a frio, porque ele vai ajudar a você ter um cabelo com equilíbrio, sem oleosidade, porque ele ajuda nos dutos pilosos, ele elimina as toxinas, o óleo vegetal. E além de fazer um controle de psoríase e dermatite, mas também você pode fazer, se você tem cabelos cacheados, a afro, que é um cabelo que eu adoro trabalhar, e a mulher brasileira é muito miscigenada, eu digo para vocês que o óleo vegetal de coco da praia, o coco nucifera, gente, ele faz uma recuperação 100% desse cabelo cacheado. E ainda por cima ele dá forma, dá textura. Você pode fazer essa sinergia do couro cabeludo até as pontas com óleo essencial de alecrim. Vamos colocar aí, tá, André? 10 gramas de óleo de coco para 10 gotas de alecrim rosmarinos. Faz a sinergia no couro cabeludo, vai estendendo para as mechas, dorme com essa sinergia. Porque à noite, gente, no momento da homeostase, do refazimento do nosso corpo, é que os vasos sanguíneos e os vasos capilares recebem essa nutrição. E como todos os sistemas corporais, não só o sistema capilar, percebem os aromas, porque isso é uma demonstração científica, você à noite você vai dar comidinha para esse cabelo. Eu falo comidinha porque ele vai ser muito bem alimentado, é como se ele tivesse ido no restaurante francês, tá? E você acorda de manhã, faz uma lavagem co-wash. Se você quiser entender o co-wash, você que é uma mulher brasileira, entra no meu canal no YouTube que eu vou fazer uma apresentação dessas técnicas, no pool, low pool e co-wash com a linha aroma vegetal. Legal. Então, alecrim com óleo de abacate. E o que você fala do rícino para crescimento capilar? O óleo de rícino, ele é um excelente óleo, André, mas para retirar esse óleo do cabelo, as mulheres reclamam muito. Então, se o seu problema é uma AG com uma calvície genética, com uma dermatite, você entra com óleo de rícino, porque ele é virucida, bactericida e fungicida. Então vai, e ainda por cima ajuda a repilar cabelos, a brotar cabelos. Então o rícino, o abacate é coringa para crescimento capilar. O óleo de coco, o óleo de abacate e todos os outros prensados a frio vai enriquecer essas mechas. Então, pré uma química e pós uma química, faça uma equitação noturna que até o cabeleireiro vai gostar do seu cabelo. E pouca gente tem o hábito de ler rótulos, mas quando você vai ver os melhores cosméticos industrializados, os mais caros, os mais, que a mulherada adora, as bases no que gera os efeitos são os óleos naturais, tanto óleos essenciais como óleos vegetais. Quando você utiliza eles diretamente no seu cabelo, o próprio óleo, você está primeiro evitando de usar vários sintéticos que poderiam mais prejudicar do que ajudar, e você ainda está utilizando um produto que é 100% natural e tendo os mesmos efeitos. Exatamente. Só para vocês, mulheres, é muito bom entender isso. Os bastidores disso é o seguinte: quando você usa um cosmético super chique, super caro, com certeza a base dele ali é um óleo essencial. Ele pode estar entrando como aromatizante ou como ativo. Mas quando você compra um cosmético muito bacana, muito cheiroso, pode desconfiar. Porque ali, se você olhar no rótulo, que ele contém parabenos e que aqueles aromas são artificiais, você pode ter aí um problema capilar, porque eles não são compatíveis com a sua natureza. Já um cosmético natural, um óleo de
de coco com óleo de alecrim, nossa, você vai ter cabelo maravilhoso. E às vezes você iria conseguir isso num salão de beleza com 10 sessões e você conseguiu uma em casa. Em casa. Em casa. Economizou de ir no salão. Sustentável. A mulher descolada não usa disruptores endócrinos. Entenderam? Então, fiquem de olho nos rótulos, sim. Eu pretendo futuramente fazer no meu canal no YouTube um pouco dessa observação rotular. Porque às vezes a pessoa fala, isso aqui é natural, você vai ver, e não é, né, gente? A gente não conhece muito bem essa linguagem. Então é bom a gente compreender, assim como a gente compreende a aromaterapia, o que pode ser usado com óleo essencial que vai dar uma ativação bacana nesse cosmético. Dri, e me conta em relação, assim, hoje em dia a gente usa muito shampoo e condicionador e muitas vezes massageando aquelas substâncias direto no couro cabeludo. O que você tem de alerta em relação a shampoos e condicionadores convencionais, dessas multinacionais muitas vezes que não estão interessadas em qualidade, mas em preço e colocam o que precisar colocar ali para ter um valor acessível? Qual que é o impacto disso em calvície e doenças do couro cabeludo? Então, André, nós sabemos que na pele, né, nós temos o que chamamos de manto hidrolipídico, que é uma combinação de água e óleo, que é uma proteção que nós temos para segurar nossa reserva de água e é uma proteção também contra fungos, bactérias. E quando você lava um cabelo com um shampoo, vamos falar assim, um shampoo aniônico, tá? É quando ele tem uma carga eletrostática muito alta, ele retira todo esse óleo do seu cabelo além das sujidades, ou seja, ele passa do ponto da limpeza. Por isso que os cabelos ficam arrepiados, eriçados, a gente chama de frizz. E esses agentes que são aniônicos, que são lauril sulfato de sódio, que é muito usado nos shampoos da seda, esses shampoos mais comuns que a gente usa, além de tudo, eles são incompatíveis com esse manto. Então, além deles retirarem o manto, o cabelo não dá tempo de devolver esse manto entre uma lavagem e outra e você vai tendo uma destruição, tanto nas mechas quanto no pH do couro cabeludo, porque um couro cabeludo extremamente ácido ou extremamente alcalino é campo para doença. Então, um shampoo, ele tem que ter o conceito de no e low poo. Ele tem que ser feito com agentes não iônicos para não haver interação com essa carga eletrostática. E com isso você ter um cabelo anti-frizz sem precisar vários cosméticos para proporcionar isso. Gente, isso é golpe da indústria. Ter mais de 3 produtos para você lavar um cabelo, para tirar frizz, para dar brilho, isso aí é golpe. A gente precisa de ter um shampoo que limpa sem destruir esse manto, um condicionador à base de óleos compatíveis com esse manto hidrolipídico e água. Quem hidrata é água. Se você tiver isso, você tem um cabelo natural, saudável e menos impacto ambiental, que é o mais importante dessa história. Muito legal. Se deixasse, a gente ficava aqui um dia inteiro batendo papo. É muito gostoso ter a Adriana para conversar, para trocar essas ideias. Então, gostaria de te agradecer imensamente por ter disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é bastante corrido, para estar aqui dando essa entrevista e colaborando com o pessoal de casa. Muito obrigado mesmo, Dri. Gratidão. Agradeço a vocês também. Muito bom estar aqui com ele, falando de aromaterapia para vocês. E estamos juntos. Se precisarem de qualquer coisa, de consultoria na estética, na saúde capilar, basta entrar no meu canal ou nas redes sociais. O André tem tudo aí. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E contem comigo. E façam pele de pétalas, porque vocês vão aprender a fazer isso tudo sozinho, ao ponto de nem precisar mais da gente. Que é o ideal, a autonomia. Exatamente. Gostou dessa entrevista? Então aproveite para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para não perder nenhuma novidade e também deixar o seu comentário aqui de baixo dizendo o que você achou desse conteúdo e também sugestões de conteúdos que eu possa gravar para você. Um grande abraço perfumado e a gente se vê no próximo vídeo.